Bom dia, galerinha do meu terceiro ano. Tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais uma semana, que ela possa ser abençoada e conduzida pelo nosso Senhor. Hoje nós iremos conversar um pouco em língua portuguesa acerca dos direitos das crianças. Vocês sabiam que vocês têm direitos? Pois é, nós iremos conhecer nesse momento alguns desses direitos. Vamos lá? Você sabia que crianças e adolescentes têm direitos? Têm direitos. E esses direitos, eles são garantidos, eles são assegurados por leis. Será que esses direitos, mesmo sendo garantidos por lei, será que eles são respeitados? É o que nós iremos descobrir. E deveres? Você sabia que crianças e adolescentes têm deveres? Que deveres são esses? Nós iremos conhecer. Existem direitos, mas também existem deveres. Cada um deles precisam ser cumpridos, precisam ser obedecidos, tá certo? Crianças e adolescentes têm o direito a não ser maltratada, mas também têm a obrigação de não maltratar os outros. Esse maltrato quer dizer em todos os sentidos. Você, criança, não pode ser maltratado, não pode sofrer nenhum tipo de agressão, mas você também tem o dever de não maltratar o seu coleguinha, não maltratar o próximo que está perto de você. Precisamos cuidar sempre uns dos outros. Crianças e adolescentes têm o direito a não ser discriminada. Olha só, mas elas também têm a obrigação de não praticar bullying com outras pessoas. Todos nós somos diferentes. O nosso jeito de falar, o nosso cabelo, a nossa cor da pele. Todos nós somos diferentes e temos muitos detalhes que nos diferenciam. E esses detalhes, eles precisam ser respeitados, cada um na sua individualidade. Não devemos praticar bullying com outras pessoas, porque isso pode trazer sérios problemas para a vida daquela pessoa. Por isso, nós devemos aceitar as pessoas como elas são, respeitando e amando a cada uma exatamente como ela é. Afinal de contas, Deus, ele nos criou assim, únicos e especiais. Crianças e adolescentes têm o direito a ver a sua privacidade respeitada. Como assim? Tudo aquilo que é seu, o tempo que é seu, a privacidade que é sua, as coisas que são suas, elas precisam ser respeitadas, pois são suas. Mas a criança e o adolescente também têm a obrigação de respeitar a privacidade dos outros. Crianças e adolescentes também têm o direito à educação, mas também têm a obrigação de frequentar as aulas. O direito à educação, ele é garantido por lei. Todas as crianças e os adolescentes deverão frequentar a escola, deverão estar presente nas aulas e cumprir com a parte que lhe corresponde no quesito de estudar, de fazer tudo aquilo que for proposto pela escola, pois tudo isso será para a sua educação. Todos esses direitos e muitos outros são garantidos por lei e nós temos aqui uma declaração que é uma declaração universal. É isso mesmo, uma declaração para o mundo todo acerca dos direitos das crianças. Vamos conhecer? Vamos ler junto comigo? Olha só. Direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Como assim distinção? Sem nenhuma diferença, certo? Sem diferença de raça, se é índio, se eu tenho a pele morena, se eu tenho a pele branca, se eu tenho a pele amarela, sem olhar para a cor do cabelo, se o meu cabelo é encaracolado, se o meu cabelo é liso, cheio de cacho, não importa. Todos têm direito à igualdade. Igualdade
independente da religião, da nacionalidade, de qual país essa criança pertence, né, que diz respeito à nacionalidade, todos têm direito à igualdade. Direito especial à proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Toda criança precisa ser protegida para que ela possa crescer, para que ela possa se desenvolver de uma maneira bem protegida. Direito a um nome e a uma nacionalidade. Todos têm direito a ter um nome próprio e a ter a sua nacionalidade. Dizer de a qual país ela pertence, o país onde ela nasceu. Todos têm esse direito de ter uma nação. Direito à alimentação, à moradia, à assistência médica adequada para a criança e para a mãe. Todos precisam ter uma boa alimentação e moradia, e isso é um direito garantido por lei para as crianças e adolescentes. Direito à educação e ao cuidado essenciais para a criança física ou mentalmente deficiente. As crianças que têm algum tipo de deficiência, elas também precisam ter a sua educação e esse cuidado especial garantido. E eles estão aqui, garantidos no direito da criança e do adolescente dentro da Declaração Universal. Direito ao amor, à compreensão por parte dos pais, também da sociedade. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Quem não gosta de brincar? É o nosso lazer, é o lazer da criança, né? Então, o direito a essa educação, o direito ao lazer, isso é essencial. Direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de uma catástrofe. Olha só, imagina que um prédio está em chamas. Muitas pessoas estão lá dentro. Quem serão as primeiras pessoas a serem socorridas? As crianças. Em caso de catástrofes, elas serão socorridas em primeiro lugar. Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. Criança não trabalha, criança brinca e criança estuda. Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade, justiça, entre outros povos. A criança precisa ser protegida, cuidada, amada, valorizada. São direitos garantidos por lei a cada uma das crianças. Nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é conhecido pela sigla ECA. Essa palavrinha, né, que ela está abreviada, é de estatuto, C de criança e A de adolescente. Esse estatuto, criado no ano de 1990, ele garante proteção integral às crianças e aos adolescentes, compondo também ali leis que vêm em benefício da criança e do adolescente. Por isso esse estatuto, ele é muito importante, ele é muito especial. Ele foi criado nessa data, olha aqui na tela comigo, dia 13 de julho de 1990, garantindo a proteção a cada criança e a cada adolescente. Portanto, meus amores, os direitos das crianças, eles são de fundamental importância. Mas nós aprendemos que não existem só direitos, também existem deveres. E agora, em língua portuguesa, nós iremos iniciar o nosso primeiro capítulo. Eu te convido a abrir o seu livro didático aqui no início para que você possa acompanhar juntamente comigo. Você sabia que as crianças e os adolescentes têm direitos que devem ser respeitados por todos? Você já sabe, né? Nós acabamos de conhecer alguns desses direitos. Mas será que eles são sempre respeitados? Nesse capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre os direitos e também acerca dos deveres das crianças, certo? Você observa comigo aqui nessa página, onde nós temos uma imagem, uma figura, onde aqui está representando direitos
Direitos que nós acabamos de conhecer das crianças. Ao observar, quais direitos você já consegue identificar logo de cara aí? Muito bem, nós percebemos aí o direito ao lazer, né? As crianças estão brincando, né? O direito a ser protegida, elas estão em um ambiente seguro, a gente percebe que logo próximo aí há a presença de adultos fazendo a proteção dessas crianças. Então, esses direitos, eles precisam ser respeitados. Lá no seu livro didático, na página 6, na seção Diga Aí, nós temos essa imagem da Turma da Mônica que está representando muitos direitos da criança. Vamos ler? Acompanhe comigo. Eu tenho aí direito à vida. Olha aí o médico com a criança. A criança ela tem direito à vida. Direito a uma alimentação, direito à educação, direito à saúde, direito ao respeito, direito à dignidade, direito à profissionalização, direito à convivência familiar e comunitária, direito à liberdade, direito à cultura, direito ao lazer, direito ao esporte. E lembre-se, todos esses direitos são garantidos às crianças por lei, a lei de número 8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós acabamos de conhecer um pouquinho acerca desse estatuto que tem como sigla ECA. Muito bem. Nessa mesma página nós temos alguns questionamentos e eu gostaria que vocês observassem essa imagem que consta nessa página para que vocês pudessem responder oralmente aí. Quais personagens você conhece que estão sendo representados aqui? Você conhece esses personagens? Temos ali o Cascão, a Magali, temos ali a Mônica, o Cebolinha. Quais deles você conhece? Chico Bento, o Franjinha, o Luca. Você conhece essa turma? Você já leu histórias com esses personagens? Sim? Acredito que sim. Lembra-se de alguma delas? Se você lembra, você pode compartilhar com alguém que esteja aí na sua casa. O texto mostra os principais direitos das crianças e dos adolescentes. Procure no dicionário o significado da palavra direito, com o sentido que aparece no texto. Então, se você tiver um dicionário aí na sua casa, você vai pesquisar. Se você não tiver, você pode pesquisar no Google também, viu? O significado da palavra direito, conforme o que foi entendido aqui no texto. Mas eu já adianto para você, direito é aquilo que deve ser permitido ou garantido a uma pessoa por lei. Precisa ser garantido, precisa ser permitido por lei. Por isso nós dizemos que todos esses direitos aqui, eles existem porque eles estão garantidos por essa lei que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você acha que todas as crianças têm esses direitos garantidos? E aí? Momento de reflexão. Você acredita que todas as crianças do mundo possuem todos esses direitos aqui garantidos por lei, sendo respeitados? Infelizmente não, né? Mas nós louvamos a Deus porque todos vocês possuem esses direitos garantidos. Todos vocês frequentam a escola, têm direito à alimentação, a uma educação, ao lazer, à liberdade. E nós não devemos permitir com que esses direitos eles sejam descumpridos, porque eles são direitos assegurados por lei. Agora, na página 7 do seu livro didático, nós temos a seção Clique no Texto, onde nos é apresentado um texto, certo? Que foi escrito pela Patrícia, onde ela vai falar um pouco acerca dos direitos das crianças, que eles devem ser comemorados. Olha só, vamos conhecer esse maravilhoso texto escrito por ela, falando acerca desses direitos e que eles precisam ser comemorados? Vamos lá? No dia 20 de novembro, foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos das Crianças.
Essa data foi escolhida porque em 1959 foi assinada a Declaração dos Direitos das Crianças. Já em 1989, o principal documento orientador no sentido da proteção e garantia desses direitos, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças, foi assinado por 196 países. Todos os países que compõem a ONU, menos os Estados Unidos. ONU significa Organização das Nações Unidas. A lei brasileira específica para esse público é o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, que existe há 27 anos, desde 1990. A partir dessa lei, pela primeira vez, todas as crianças e os adolescentes passaram a ser enxergados oficialmente como pessoas em desenvolvimento que necessitam ter suas necessidades básicas garantidas, respeito e proteção integral, dando a eles condições de sobrevivência. Isso significa assegurar seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Antes, existia uma lei que se aplicava só para crianças e adolescentes órfãos ou que cometiam atos infracionais. Para todas as outras crianças, não existia uma lei específica. O ECA apresenta um conjunto de 13 direitos que devem ser garantidos com absoluta prioridade. Direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. As famílias, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público têm o dever de assegurar a efetivação deles. Já as crianças e os adolescentes são responsáveis pela garantia de seus próprios direitos. Cada um pode ser responsável, colocando os direitos em prática, como, por exemplo, frequentar a escola, praticar esportes, buscar comer comidas mais saudáveis, respeitar também as outras pessoas e etc. Que maravilha, né, pessoal? Esses direitos, eles precisam ser comemorados, festejados, porque todos eles foram conquistados e hoje eles existem. Antigamente não existiam, mas desde o ano de 1990 que esses direitos, eles existem para garantir todos eles às crianças. Aqui no finalzinho da página você percebe que tem um glossário. Eu tenho aí o significado de algumas palavras. Então agora, eu gostaria que você pausasse o vídeo e você fizesse agora uma leitura silenciosa, atenta desse texto, certo? Você pode vir aqui no glossário para que você possa conferir o significado dessas palavras, ó. Assegurar, que significa garantir, prioridade, que é preferência. Você pode fazer a leitura para que você conheça. Quando você estiver lendo todos os direitos que são garantidos no ECA, eu gostaria que você grifasse. Pega o seu marcador de texto, um lápis de cor e você grifa, sublinha cada um desses direitos aí para que você não se esqueça deles, tá certo? Vamos lá? Pausa o vídeo e momento de leitura. Vamos lá, pessoal? Após a nossa leitura, nós continuaremos na seção Clique no Texto, respondendo agora as questões propostas baseando-se nesse texto. Questão de número 2 na página 8. Segundo o texto, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais é do que um conjunto de leis específicas para garantir esses direitos da criança e do adolescente. Então, baseando-se nessa ideia, você pode responder aqui do seu jeito, tá bom? De que outra maneira a autora do texto se referiu a esse estatuto? Ela chamou de Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela também se referiu de outra maneira. Como foi? Isso, muito bem. Ela se referiu pela sigla ECA. Então, a autora usou essa sigla para identificar
o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em que ano foi criado o ECA? E aí, quem se lembra? Muito bem, o ECA foi criado no ano de 1990. Agora, na número 5, nós temos um pequeno trecho que foi retirado do texto. Você fará a leitura atenta para que você consiga responder as outras questões, certo? Na letra A, pede para que você faça uma pesquisa a fim de descobrir o significado da sigla ONU, certo? Sigla é uma palavra formada com as iniciais ou as primeiras sílabas de um nome ou um título. Lá atrás, eu até falei o que significava. Se você não lembra, você pode voltar ou então você pode fazer a pesquisa para que você descubra o que significa. Letra B. Qual é a sigla usada para substituir Estados Unidos da América? Nós temos uma sigla, né? É a sigla EUA ou USA, que vai significar Estados Unidos da América. Que outras siglas você conhece? Você conhece outras? Olha uma bem conhecida nossa, IBC, de Instituto Batista Correntino. Mas você conhece outras? Eu gostaria que você relatasse aqui. Que direitos das crianças e dos adolescentes devem ser garantidos com prioridade? Lembra dos 13 direitos que nós vimos, garantidos no ECA? Pois bem, eu gostaria que você citasse cada um deles aqui, lembrando sempre de começar com letra inicial maiúscula, viu? Agora na página 9, continuando na seção Clique no Texto, nós temos a questão de número 7, onde você irá conhecer uma das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz respeito a criança não pode trabalhar. Então, você agora vai fazer a leitura, pausa o vídeo e faça a leitura do que diz na lei a respeito do trabalho infantil, que não é permitido, é proibido, tá certo? Depois, quando você terminar, você irá responder as questões. Letra A e letra B, baseando-se nessa informação que nós temos aqui da proibição do trabalho infantil. Então, pausa o vídeo e faça com atenção. Mas lembre-se que, tendo dúvidas, é só chamar que Tia Márcia está aqui no grupo, ok? Criança não trabalha, criança estuda e brinca. Mas a criança também, ela pode ajudar em atividades que não são consideradas trabalho, mas que são dever da criança. Por exemplo, na organização dos objetos, dos utensílios em casa, do seu próprio material. São atividades que fazem parte também do desenvolvimento da criança. E agora, na página 10, nós temos essa imagem aqui. Eu gostaria que você observasse atentamente o que está acontecendo nessa imagem, para que você pudesse responder aos questionamentos que nós temos aqui. O que é que está acontecendo nessa cena? Nós percebemos aqui que existem duas crianças que estão ajudando um adulto. Provavelmente seja o pai dessas crianças. Elas estão ajudando a organizar a louça, né? Os objetos aí na cozinha. Em sua opinião, essa imagem retrata um caso de trabalho infantil? Será que aqui as crianças elas estão trabalhando? Claro que não. Para ser considerado trabalho, elas precisam receber uma remuneração, um dinheiro por esse trabalho. E nesse caso, será que elas estão recebendo alguma coisa ou se elas estão ajudando nas atividades domésticas? Eu gostaria que você escrevesse a sua opinião aí na letra B e dissesse o porquê. Você participa das tarefas em sua casa? Atividades como essa? Quais são essas responsabilidades que você recebe na sua casa para ajudar o papai, ajudar a mamãe? E aí, eu gostaria que você descrevesse aí na letra C. Vamos lá? E para concluir as atividades, aí no livro didático, na página 10, nós temos agora esse texto aqui. Na verdade, é um trecho do texto. Ajudar em casa é trabalho infantil? Será se é trabalho infantil? Não é não. Esse texto ele é muito interessante. Vocês irão gostar. Ele é bem curtinho porque é apenas um trecho. Então, eu gostaria que você fizesse a leitura atenta dessas informações que nós temos aqui, porque você vai compreender mais ainda acerca desse assunto. Quando você finalizar
Essa leitura, você vai abrir agora o seu caderno de matérias lá em língua portuguesa e nós iremos fazer uma atividade de reescrita, ou seja, nós iremos reescrever esse trecho aqui. Nós iremos reescrever para não esquecer, para fixar melhor as ideias, para também trabalharmos a nossa caligrafia, a nossa letra, a nossa organização. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação à margem da folha, escrever direitinho, deixar o parágrafo, que é esse pequeno espaço aqui no início desse trecho, tá bom? Escrever as palavras com calma, com atenção, escrevê-las corretamente, tá certo? Então, o ato de escrever é uma prática e ele precisa ser melhorado a cada dia. Por isso, nós faremos agora essa atividade de reescrita desse trecho aqui. Então, como você vai fazer? Organize em cima o cabeçalho bonitinho, identificado, põe o título do texto e você vai escrever esse trecho, tá certo? Quando você finalizar, você volta aqui pro vídeo, para a videoaula, para que a gente possa concluir, tá certo? E agora, meus amores, para concluirmos as atividades de língua portuguesa de hoje, certo? Porque nós temos aí 3 aulas para realizarmos todas essas atividades, tá bom? Nós iremos agora para o livro de atividades, páginas 5 e 6, onde nós iremos continuar vendo e revendo acerca dos direitos e dos deveres, não só das crianças, como também dos adolescentes. Então, eu gostaria que você acompanhasse a atividade lá no livro de atividades, nessas páginas aqui. Não precisa fazer a postagem dessa atividade, tá bom? Mas eu gostaria que da atividade do texto você postasse, tá bom? Essa do livro de atividades não precisa. Depois de chamar, você vai estar enviando para você as páginas para você poder fazer a sua autocorreção, tá bom? Então, capriche na sua atividade. Beijos e aguardo cada um de vocês na nossa próxima aula de língua portuguesa.